Um dia eu fui para a igreja em que eu congregava, e aí eu cheguei para minha esposa e disse: minha filha, vai lá falar com a minha mãe porque parece que ela está um pouco embriagada. Me debrucei na cadeira, fui orar. Só que nisso, a minha mãe pediu um copo com água à minha esposa. Se levantou, foi até onde eu estava. Pegou o copo com água, enfiou a mão da minha calça por trás e derramou o copo com água dentro da minha calça. Acredita? E ela veio, se aproximou, sorrindo, olhou para mim e disse: e aí? Você achou ruim? Quando ela me perguntou, eu olhei para ela e disse: mãe, eu achei foi bom, que a igreja estava tão quente. Começou a rir, entrou na igreja na hora do apelo, depois da palavra ser ministrada, ela entregou a vida para Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Deus Fala Podcast. E já finalizou o ano, né, de 2025, estamos no início, né, de mais um ano de 2026. Eu espero que sua virada de ano tenha sido uma virada abençoada. E a melhor decisão que você pode ter tomado para 2026, não de começar o ano diferente, com um novo ciclo de amizade, com um novo relacionamento, mas tendo a intimidade com Jesus Cristo, se entregando para Ele. Essa é a melhor forma que você pode estar começando 2026. E ainda dá tempo de você tomar a maior decisão da sua vida. E que essa decisão vai mudar a sua história. E hoje nós estamos aqui com um testemunho muito edificante. Para quem não conhece, ele é o meu pastor, pastor Fabrício. Glória. A minha mãe já se congregava com o pastor Fabrício Ferreira. E foi nessa igreja que me abraçou, me apoiou, cuidou de mim, que eu passei a congregar com o pastor Fabrício e com todos os membros. E o pastor Fabrício Ferreira, junto com a sua esposa Mônica, são os líderes dessa igreja que está cuidando e se permitindo fazer a vontade do Senhor, né? O nome da igreja é Ministério Pentecostal Libertação pela Palavra. E o pastor vai se apresente em nome de Jesus. Oh, glória. Eu cumprimento o irmão, com a paz do Senhor, e a todos que estão conectados, né? Não sei a que hora você vai ver esse vídeo, pela manhã, pela tarde, pela noite, mas eu quero só cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Fabriciano Ferreira, porém mais conhecido como Pastor Fabrício Ferreira. Estamos com a nossa igreja sede ali na rua C. Laguna Park, no bairro da Lagoa Redonda. Estamos ali há 8 anos para a glória do Senhor Jesus. Eita glória! Então, é muito forte o testemunho assim do pastor Fabrício, que eu já escutei algumas vezes, né? Ele já chegou a compartilhar conosco nos dias de culto, e sempre quando ele comenta ou compartilha, nos edifica. Hoje a gente escutará o testemunho dele com mais profundidade, e pastor Fabrício, queremos saber quem foi o pastor Fabrício antes de Jesus chegar e como foi que Deus falou com você. Antes de o Senhor compartilhar, eu já quero convidar vocês que estão nos assistindo para se deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe esse testemunho com a sua família, com os seus amigos, com aquela pessoa que você pensa assim, essa pessoa precisa escutar esse testemunho, porque eu tenho certeza que vai edificar a vida dessa pessoa. Então, fique à vontade, pastor Fabrício, para falar tudo aquilo que o Senhor vai lhe direcionar. Não deixe nada guardado aí. Coloque tudo para fora, que se você não falar, não sai nem do portão, viu? Glória a Deus. Irmãos, eu prometo ser breve e objetivo, né? A história do pastor Fabrício foi uma história muito sofrida, né? Eu vim de um lado desestruturado, né? Onde minha mãe abandonou, o meu pai, né? Abandonou minha mãe, foi embora, deixando minha mãe com algumas crianças, né? Inclusive eu era pequeno, tinha mais ou menos entre 5 a 6 anos de idade. Minha irmã Fabíola também, 4 a 5 anos de idade. E aí ele foi embora, né? Foi morar no Rio de Janeiro e lá formou outra família. E aí minha mãe na época era viciada no álcool, bebia, gostava de festa. E aí nós morávamos na casa da minha avó, mãe da minha mãe por parte, né? Da minha mãe e Sim. tudo. Porém, houve alguns conflitos com a família, né? A família dela. E com isso, minha mãe conseguiu um terreno, mesmo sendo alcoólatra.
conseguiu construir nesse terrenozinho um quartinho para que a gente pudesse morar lá. Sim. E, e nisso, por causa de alguns conflitos em família, a minha mãe vendeu a casa, né, lá da Aldeota. Nós morávamos na época na Aldeota, né, a cidade, Sim. um local mais, né, na Aldeota. E aí minha mãe acabou vendendo a casa, né, e indo comprar outra casa no bairro do Edson Queiroz, em Sim. Fortaleza, né? E aí a gente achávamos que iria melhorar, né, a vida da gente, até porque a vida da gente era muito apertada Sim. financeiramente. E com isso, ela vende a casa lá do Campo do América, no bairro do Meireles, para comprar uma casa no bairro do Edson Queiroz, achando que iria melhorar, quando na verdade piorou a situação, né? Minha Meu mãe se Jesus. aprofundou no vício do álcool, ao ponto de abandonar tudo e bebia. Todos os dias ela bebia, Manuel. Meu Jesus. Todos os dias. E ela era aquela frase, né? Ela bebia para dormir e acordava para beber. Meu Então, todos Jesus. os dias. E nisso, nós já morando no bairro do Edson Queiroz, né? Nós passamos muita privação de pão, muita necessidade. Ela não tinha mais trabalho, nós éramos criança e não tinha um pai dentro de casa, então foi muito difícil para a vida da gente, né? E com isso, a minha mãe foi se aprofundando mais no álcool, né? Foi se aprofundando a cada vez mais, descendo a ladeira, né? Descendo até o fundo do poço. Meu E foi Jesus. muito difícil para a gente, né? A minha irmã Fabiola foi enveredar pelo mundo das drogas, né? O outro meu irmão, o mais velho, foi no caminho que minha mãe estava indo, o caminho do álcool. E a nosso lar foi assim. Foi a cada dia que passava, foi se aprofundando. Um lar desestruturado, um lar totalmente nas trevas, sem Cristo, sem luz, sem perspectiva, sem sonhos, sem projeto, sem nada. Bem bagunçado, né? Bem bagunçado. E com isso foi muito difícil, né? Passando aquela situação, naquele momento. E essa foi a vida da gente, sabe? Quando criança. E quando minha mãe chegou pra gente, quando nós chegamos para morar no bairro do Edson Queiroz, a minha mãe conheceu um homem. E com isso teve um filho desse homem. Depois conheceu outro homem. Teve outro filho de outro homem. E nesse período, antes de ela conhecer esses homens, ela já tinha quantos filhos? Já tinha deixa eu ver aqui, 7. Antes de conhecer esses homens, Perdão, 6. 6 filhos. 6 filhos. Aí, ao todo, foi quantos? Ao todo, nós somos 9 filhos. 9. Menina, ela quase chegou na meta de Jacó, né? Pois é, e é porque o sobrenome dela é Ferreira, não é Coelho, né? Glória a Deus. Então, nós somos 9 filhos, né? 5 de pai, do mesmo pai e os outros de pai diferente. E o que aconteceu, irmão Manuel, é que ao passar do tempo, como eu bem falei, a vida da gente só foi se aprofundando, né? O lar desestruturado, perdão. O lar totalmente nas trevas. E eu já pré-adolescente, saindo da pré-adolescência para a adolescência, né? Eu ia olhar carro, colocava uma flanela no ombro, ia pastorar carro. A gente chama aqui no Ceará de pastorar carro, né? Não Sim. sei de que estado você vai estar vendo esse vídeo. Aqui nós chamamos de pastorar carro, vigiar carro. Eu colocava uma flanela no ombro e ia pastorar carro, né? Vigiar carro. E aí, quando não tinha local para vigiar, a gente, aqui no bairro Edson Queiroz, tem muito pé de cajueiro. Sim. Então eu ia colher castanha e vender aquela castanha, e com aquele apurado eu ia comprar alguma coisa, tanto para mim quanto para meus irmãos comerem, né? Porque nós passávamos muito apertado financeiramente, não tinha o que comer, né? Sim. Às vezes as panelas passavam o dia inteiro emborcada, a gente fala no Ceará assim, virada emborcada, em cima do fogão, porque nós não tínhamos o que se alimentar. E para piorar, né? Como a gente foi morar, minha mãe e eu, no bairro Edson Queiroz, na década de 92, né? Na década de 96 eu sofri um acidente. Eu consegui um emprego
numa loja chamada Magic Historic, se não me falha a memória, no ano de 1996. Ali no Jumbo Pão de Açúcar, né, que fica na Santos Dumont. Não sei se ainda existe essa loja, faz muitos anos. Sim. E aí, estando eu indo da minha casa para aquele local de bicicleta, numa avenida chamada Miguel Dias, e eu sofri um acidente naquela avenida. Meu Jesus. Naquela época, aquela avenida era bem deserta. Sim. Não tinha tanto movimento quanto tem hoje, né? E eu indo para o trabalho, para esse emprego, esse bico, como nós chamamos aqui no Ceará, fazer esse bico, eu era panfletista, entregava panfleto no sinal, Uhum. e indo para o trabalho, né? No dia 5 de dezembro de 1996. Um Chevette branco bateu na minha bicicleta. E Meu aí eu Jesus. sofri um grave acidente, chegando a fraturar o tíbia, o fêmur, fraturando o dedo midinho do pé direito, Meu Jesus. né? E com isso eu fui levado ali para o hospital conhecido na época, hoje está fechado esse hospital, né? Hospital dos Acidentados, conhecido como Hospital PSA, que fica entre a rua Antônio Salles com o desembargador Moreira, bem de esquina. Hoje se encontra fechado, né? Sim. E fui internado ali. E ali fiquei alguns meses internado, né? Tive que fazer uma cirurgia na coxa para colocar uma platina com 7 parafusos. E ali foi o início do meu sofrimento, do meu pior pesadelo. Eu Acredito. tive uma infecção hospitalar após a cirurgia, Meu Jesus. onde a minha perna, a cirurgia infeccionou, né? E aí eu me vi numa situação muito difícil, porque eu estava bem machucado devido ao acidente, bem machucado mesmo. Eu tinha ferimentos na cabeça, nos braços, nas costas, no joelho, nas pernas. E um dia, nessa época, eu não tinha entregado a minha vida ainda para Cristo. Sim. Eu estava nesse mundo aí, eu com 16 anos de idade. E um dia eu me senti tão desesperado por ser um jovem cheio de vida, mas naquela situação Sim. difícil, que eu pensei em tirar minha vida. Você acredita? Meu Jesus. Pensei em tirar minha vida. Ali, do lado do leito em que eu estava, tinha um armário, onde alguns familiares meus iam me visitar e levavam fruta. E ali tinha uma serrinha de pão, essa serrinha que toda casa tem, aquela serrinha de cortar Sim. pão. E eu pensei de pegar aquela serrinha e enfiar no meu coração e dizer, eu vou me matar, porque aí acaba o meu sofrimento. Quando, na verdade, eu descobri na palavra que não acaba o sofrimento. Sim. Porque quem tira a sua vida não tem salvação. Tá certo? Para você que está ouvindo esse testemunho e tem pensado em tirar a sua vida porque você acha que o problema que você está passando, a luta, a tempestade que você está passando, não tem solução. Talvez seja um motivo de enfermidade, de doença, ou talvez o médico falou para você que você está desenganado, que não tem mais solução. E você pensou em tirar a sua vida assim como eu pensei também. Porém, se você tirar a sua vida, você não tem salvação. Tá certo? Mas Cristo tem a solução para todos os problemas. Ele tem solução para a sua vida. Ele tem restauração para o seu casamento. Ele tem cura para a tua enfermidade. Não tire a sua vida, porque Ele te ama, Jesus te ama. E o projeto que Ele tem na sua vida vai muito mais além do que a mente humana. Aleluia. E assim, irmão Manuel, eu pensei em tirar minha vida, porque eu achei o seguinte, que para mim não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Ali, e além disso, eu não suportava mais, sabe? Era muito sofrimento, em cima daquele leito, Sim. naquele hospital. E ali com essa infecção hospitalar horrível. E minha família, alguns da minha família foram me visitar, me viu naquela situação. E me tiraram de lá, assinaram termos de responsabilidade, né, um documento que a família assina, se responsabilizando pelo paciente. Sim. E me tirou dali, me levaram para casa de uma tia minha que, inclusive, até hoje ela mora lá no Meireles, né? Tia Estela, um abraço. E com isso, tem uma pessoa que me conhece a minha família, conhece a minha mãe, né? Que trabalhava, não sei se ainda trabalha, no hospital do IJF, no centro de Fortaleza.
E aí conversou com o médico, ela era secretária lá, conversou com o médico, me lembro como hoje o nome dele é Dr. Giovanni, Sim. não sei o sobrenome, né? E aí conversou com esse médico, até disse que eu era primo dela, da família dela, que se ele poderia fazer alguma coisa em meu favor. E com isso sabemos que hospital nenhum recebe, né, paciente de outro hospital, Sim. né, na condição que eu estava. E mesmo assim Deus foi fiel na minha vida, mesmo eu não conhecendo a Cristo, Sim. abriu essa porta para que eu pudesse me internar no JF. E ali eu fui internado ali, passei alguns meses internado. Foi preciso fazer uma cirurgia, outra cirurgia, né? Já tinha feito várias, Sim. para que pudesse tratar dessa infecção hospitalar que eu tinha adquirido no hospital do PSA. E aí fui tratado, fui muito bem cuidado no hospital do IJF aqui em Glória a Fortaleza. Deus. Fui tratado, fiquei bom, né? A cirurgia foi espetacular. Doutor Giovanni me tratou muito bem, todo o hospital, né? Todos os enfermeiros. E Aleluia. ali, com o passar de alguns meses, eu recebi alta. Vim para casa, mas não fui para minha casa no Edson Queiroz. Sim. Fiquei hospedado nessa casa da minha tia, fiquei lá sendo cuidado. Inclusive, eu tenho uma prima que é enfermeira, a Graziella, né? A minha prima Graziella é enfermeira, né? Era que fazia os curativos, que cuidava, né, da cirurgia. Sim. E aí, nisso, eu fui melhorando e vim embora para minha casa no bairro do Edson Queiroz, lá na Otávio Rocha, a minha antiga casa. Sim. Fiquei lá me recuperando, já estava conseguindo andar, glória a Deus. Aleluia. Porém, eu não esperava no que iria acontecer. A cirurgia abriu novamente. Meu Jesus. Eu tive a segunda infecção, pior que a primeira. Meu Jesus. A minha perna, 58 pontos, todos quebraram. A Sim. perna inchou da viria até o tornozelo e ficou saindo um sangue escuro, como se fosse assim, em forma de geleia, né, de mocotó, não comparando, Sim. né? E fedia bastante como carniça podre. Eu fiquei Meu podre, eu fiquei Deus. apodrecido. A cirurgia infeccionou novamente. E ali eu fiquei desesperado, porque naquele momento eu imaginei que eu iria Sim. perder a minha perna. Acredito. Né? Já minha mãe viciada no álcool, minha irmã Fabiola viciada nas drogas, o meu irmão Luiz Carlos, que é mais conhecido lá no Edson Queiroz, no bairro Edson Queiroz, como Feio, o Preto. E aí, no vício do álcool, né? Meus irmãos pequenos todos padecendo necessidade, porque a gente não tinha o que Sim. se alimentar. Então, essa era a luta que eu passava. E aí um dia eu fui até o hospital, não é hospital, né? O NAMI, isso fica na Unifor. Lá tinha um posto de saúde que ele atende a comunidade do bairro do Edson Queiroz, mais conhecido como a comunidade do Dendê, né? E ali eu fui me consultar no antigo NAMI, né? Quem me atendeu foi uma doutora por nome Oda, doutora Oda, eu acho que o nome é esse, me corrija se eu estiver errado, doutora Oda, porque eram duas doutoras com nome muito parecido, Sim. doutora Elda e doutora Oda. Quem me atendeu foi Sim. a doutora Oda. E quando ela me atendeu, que ela olhou a minha situação, ela já interditou toda a enfermaria, porque infeccionou toda a sala. Meu A Jesus. cirurgia estava aberta, que de uma largura assim mais ou menos de 3 dedos, Eita. né? E cabia um dedo assim dentro de toda a cirurgia. A cirurgia estava apodrecida, eu estava podre. Meu Jesus. E quando a doutora me examinou, ela disse: seu Fabrício, você está com uma infecção generalizada. Essa infecção está alcançando o osso da sua coxa, que é o fêmur. Meu Jesus. E ela foi me examinando mais a fundo e diagnosticou que eu estava com osteomielite. Meu Até então eu não Deus. sabia o que era isso. Sim. Nunca tinha ouvido falar este nome. E ela disse: o senhor está com osteomielite. E ela me encaminhou para que eu pudesse procurar um médico chamado Dr. Carlos, inclusive nesse hospital do PSA, Hospital dos Acidentados. Eu até fui, mas eu não fui atendido por ele não quis me atender.
porque eu já vinha de outros, já tinha sido atendido por outros Sim. médicos, já tinha sido operado por outros médicos. E aí eu voltei pro NAMI, e aí fui atendido novamente por ela, mas aí o que ela me passou foi algumas injeções. E nesse intervalo, eu tinha tido um encontro com Jesus. Meu Deus. Glória a Eu Deus. fui para Jesus no momento de dor, nesse momento de desespero, né? Para alguns que falam, né? Foi para a igreja depois que roubou, que matou, que fumou droga. Eu nunca roubei, eu nunca fumei droga, nunca assaltei. Porém, o projeto de Deus na minha vida e na sua vida vai muito além, né? A Bíblia nos diz que os sãs não precisam de médicos, sim os doentes. Eu Sim. nunca matei, nunca roubei, mas eu era um doente porque eu vivia na prática do pecado. É verdade. E não está na Bíblia, né? Mas é muito conhecido entre nós, crente, servo de Deus. Quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Não é bíblico, tá certo, irmãos? Você que está aí ouvindo, não é bíblico, mas é a mais pura realidade, Sim. né? E então eu vim, eu fui conhecer a Cristo num momento de dor, num momento de sofrimento, né? Onde a medicina disse que para mim eu iria amputar a minha perna. A medicina disse que ia amputar a minha perna porque eu estava com osteomielite, a minha perna estava apodrecida. Sim, Minha acredito. mãe nessa situação, a minha família toda nas trevas. E aí eu fui conhecer a Cristo nessa situação. Um dia eu fui à igreja, uma igreja de crente, e é porque eu criticava, viu, irmãos? Eu criticava os crentes, tá certo? Quando eu passava na frente das igrejas, que eu via os irmãos orando, eu chamava de cachorro. Olha, os cachorros já estão tudo latindo. Meu Deus. Tu acredita, homem de Deus? Jesus. Eu dizia isso, olha, os cachorros estão tudo latindo. Acredito. E eu criticava bastante, mas eu não sabia que Deus tinha um projeto muito grande a realizar na minha vida. Sim. E eu achava, né, que esse caminho que eu estava trilhando era um caminho que iria me trazer sucesso, vitória, mas não é. Porque a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no final são um caminho de morte. E eu estava trilhando um caminho que no final era a minha morte. Sim. Porém, no dia em que eu entrei numa igreja evangélica, e após uma pregação de um pastor, não lembro o nome dele, eu levantei a minha mão e entreguei a minha vida para Cristo Aleluia, durante Jesus. todo esse processo de sofrimento e dor. Entreguei a minha vida a Cristo, né? E ali eu vi o agir de Deus na minha vida. Porque quando eu voltei novamente, após de ter entregado a minha vida para Cristo, e voltei novamente a me consultar com a mesma doutora, ela disse que eu iria perder a minha perna. Porém, irmãos, ela me mandou para casa. E eu passei 20 dias na minha casa, na rua Otávio Rocha. Em casa. E o interessante é que são nesses momentos difíceis da nossa vida que parece que todo mundo que se esquece da gente. Acredita? Acredito. Porque eu sou muito conhecido no bairro. Sim. E na época em que eu vivi nessa vida de festas, de bebidas, né, de forró, de curtição, eu tinha muitos amigos. E alguns diziam para mim, né, eu tô contigo porque daí vier, que der para rir, dá para chorar, né, tô contigo, não abro. Mas quando eu me encontrei nessa situação, não teve um amigo que foi na minha casa perguntar se eu estava precisando de ajuda. Eu precisei de tomar sangue. Não teve um amigo que foi doar para mim. Quem doou sangue para mim foi a minha família. Eu aprendi, irmãos, uma coisa, que o amigo verdadeiro é Cristo. Independente da situação que você esteja enfrentando, ele sempre está do teu lado, como ele sempre esteve do meu lado. Aleluia, Jesus. Todos os meus amigos me abandonaram. Mas o meu amigo verdadeiro, como disse João, Evangelho de João, ele esteve comigo 24 horas. Na minha dor, na minha luta,
no meu processo. E eu fiquei ali, desenganado, né, com o diagnóstico da doutora, que se eu não fizesse a sexta cirurgia, eu iria perder a minha perna. Cirurgia seria essa. Eu tinha que raspar o osso, tinha que fazer uma raspagem no osso da coxa, que é o fêmur. Tirar toda a pele morta da cirurgia que abriu. Sim. Depois tirar a pele da outra perna para fazer o enxerto. Só que eu não aguentava mais tanto sofrimento, tanta luta. E um dia eu sentado num sofá, num restinho de sofá da minha casa, e com um radinho que eu tinha, escutando um louvor. E o nome desse louvor é Aos Pés da Cruz. E muito conhecida, quando aquele louvor tocou, eu baixei a minha cabeça escutando ele e comecei a chorar. E naquele momento que o meu radinho estava tocando esse louvor, eu comecei a chorar. E daquele dia em diante, eu vi o trabalhar de Deus na minha vida. Aleluia. Não só na minha vida, mas na minha casa, na minha família. Eu voltei para fazer, depois de 20 dias, irmão Manuel, eu estando na minha casa, 20 dias, eu voltei para fazer uma revisão com a doutora. Quando eu cheguei lá, ela me recebeu na enfermaria. E como era na perna, eu tinha que descer a calça, né? Sim. Ficava meio envergonhado, as enfermeiras novas, né? Sim. Eu estava entre 16, 17, 18 anos, mais ou menos isso. E aí ela descia a calça, mostrei a cirurgia, ela olhou. E ela disse assim, nossa, seu Fabrício, a cirurgia tá bem fechadinha. Ela achou que eu tinha feito, que tinha sido feita a cirurgia, que ela tinha, como ela tinha me dado o nome de um médico e pediu para que eu procurasse ele, Dr. Carlos, lá do Sim. PSA, eu fui, mas ele não me atendeu. Sim. E eu fui para casa. E nisso, com 20 dias, eu voltei para ela, para que ela pudesse ver. Só que nesses 20 dias a cirurgia fechou, sem precisar da mão humana. Quando eu voltei a ela, que ela olhou, ela disse, nossa, Fabrício, a cirurgia tá bem fechadinha. Você fez a cirurgia? Eu disse, não fiz. Eita, glória. E ela olhou para mim, se espantou e disse, o que aconteceu? Eu olhei para dentro dos olhos delas, para dentro do olho dela e disse assim, foi Jesus. Ela disse, o senhor é crente? E eu, brincando com ela, eu disse, até o tutano. Eita, glória. Dentro de 20 dias, a cirurgia fechou. Sem eu precisar de fazer a sexta cirurgia. Você acredita? Sim, acredito. O agir de Deus, o trabalhar de Deus. E eu fiz, e ali ela me encaminhou para fazer fisioterapia. Doutora, se não me falha a memória, eu acho que é Olívia. Fui fazer fisioterapia. E a fisioterapia ficava mais para dentro, né? O posto de saúde ficava mais na rua. E a fisioterapia ficava mais para dentro. Você entrava mais dentro da uniforme. Hoje mudou de local, né? Tá por trás do shopping de carro Jaísa. Bem próximo ao Osto Soares. E quando eu fui fazer fisioterapia, a doutora olhou. Eu tava com raio-x na mão, ela olhou. Irmãos, nesse acidente, a cabeça do fêmur, ele encostou na bacia, sabe? Tem um líquido, uma gosma, que ela serve para lubrificar entre a bacia e a cabeça do fêmur. Esse líquido vazou, fazendo com que a cabeça do fêmur encostasse na bacia e colasse com uma espécie de colagem. E com isso veio o atrofiamento dos nervos e dos músculos. Eu perdi o movimento, eu perdi a articulação entre a bacia e o fêmur. Eu tenho a articulação do joelho e do calcanhar, do tornozelo, né? Mas eu não tenho o da bacia, não tenho, atrofio os nervos. E com isso, eu tinha ido para lá me consultar e fui de bicicleta. Eita. Quem tem aí esse problema, a maioria das vezes, para andar de bicicleta, você precisa pedalar com a perna, porque a outra não tem articulação, não tem movimento. Sim. E quando eu cheguei lá e estacionei a bicicleta, tranquei e fui ser atendido. Doutora Olívia olhou para o raio-x e ficou surpresa. Porque quando ela mandou eu sentar, eu sentei como uma pessoa normal. Sim. E ela ficou impressionada. Ela disse, eu nunca vi uma pessoa que tem um fêmur colado na baixa se ia sentar como uma pessoa normal. E eu disse, quando Jesus faz, está feito. Eita, glória.
sabe? Então a última palavra, não, invalidando a palavra da medicina de forma nenhuma, porque em Romanos 13 diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Mas a última palavra não é do homem. Para quem crê, a última palavra vem de Deus. A Aleluia. última palavra de Deus veio na minha vida. Não diagnóstico humano. Porque eu lembro-me agora. A Bíblia diz que quando Jesus vinha descendo do monte, veio a ele uma grande multidão. E de longe veio um leproso. E bem sabemos, para você que é leitor e conhecedor da palavra, um leproso naquela época era uma vez diagnosticado pelo sacerdote que estava com lepra, Sim. era sinônimo de morte. E o leproso, diz o texto, no Evangelho de Marcos, que ele vê Jesus. E ao ver Jesus, ele grita: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus olha para o leproso e sim, quero sim, ser limpo. E aquilo que um dia foi dito que era morte, Jesus chegou com vida. Aleluia, Jesus. Aquilo que na vida do homem foi diagnosticado que não tinha jeito, Jesus trouxe solução. Né? Aquilo que talvez disseram para aquele homem, você não presta, Jesus chegou dizendo, você presta. Você é útil. Aleluia. Você tem valor. Então o diagnóstico humano nem sempre é o diagnóstico de Deus. Sim. Eu recebi o diagnóstico humano, mas eu recebi o agir e a providência de Deus. Aleluia, na minha vida. Jesus. E a partir daquele momento, daquela cura, eu estava desenganado, né? Ia perder a perna. Jesus mudou radicalmente a minha vida. A partir daquele momento eu pude ver o agir de Deus, não só na minha vida, mas também na minha casa. Sim. Sabe, irmão Carlos Manda? Vou tomar uma águazinha Tá, e tratar as cordas vocais, que a gente fala, né? Mas é isso mesmo, pastor Fabrício. E achei interessante quando você estava compartilhando seu testemunho, quando você falou da parte que você sentiu, né? Aquela vontade de tirar a própria vida, achando que ali ia acabar a dor, e depois hoje você passou a entender que quem tira a vida passa a não ter salvação e passa a ter um sofrimento maior, né? Sim. E é isso que também desejo falar pra você, que talvez você esteja assistindo esse vídeo, talvez esteja vivendo uma situação onde está tendo um ataque de ansiedade, onde está vivendo até mesmo De depressão. um estado de depressão, até mesmo sendo sufocado, oprimido por alguém dentro de casa, às vezes pelo marido, às vezes por um filho que está em uma situação não agradável. Quero dizer para você que, diante desse cenário, não se precipite em tomar uma decisão e ter uma ação, uma atitude que não agrada a Deus e que Deus não quer para você. Então, independente da situação que você esteja vivendo, não se precipite e saiba que Jesus Cristo é a oportunidade. Ele tem nova história para você. Só precisa você crer e enxergar em Cristo essa oportunidade, né, pastor? Justamente, verdade. É mais pura verdade você que está ouvindo, está vendo esse vídeo. E a partir daquele momento, irmão Manuel, que eu entreguei a minha vida para Cristo, eu pude ver o agir de Deus. Sim. Não só na minha vida, mas também dentro da minha casa. Né? Porque esse é o agir de Deus e o projeto de Deus. Eu lembro-me que a palavra de Deus nos fala que em uma certa ocasião, Jesus ele vinha com seus discípulos e uma mulher vinha gritando de longe, Senhor, tem misericórdia de mim e da minha filha, que está horrivelmente endemoniada. Né? Então, alguns discípulos disseram, despede essa mulher porque ela vem gritando, e Jesus disse, não, eles pegam o pão e dá para os cachorrinhos. Sim. E ela já se aproxima e diz, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus olhando para ele disse, vai, a tua filha já está liberta, mas repare o pedido dela, tem misericórdia de mim. Então, naquele momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, ele teve misericórdia de mim. E aquilo que a medicina não pôde fazer, ele fez. Sim. Ele me sarou, né? Ele me sarou, tanto fisicamente como espiritualmente. Aleluia. Ele sarou a minha alma.
Ele tirou aquele fardo pesado que eu carregava. Ele tirou aquele algo que eu vinha levando na minha vida. Ele mudou a minha história, né? Porque muitos tentam fazer a sua história. Tá mais parecido com aquela frase do Tiro Lipa, né? Faz teu nome, faz teu nome. Quantos têm tentado fazer o seu nome, fazer a sua história? Mas não existe história sem Cristo. Não existe história sem Cristo, né? Cristo mudou a minha história. Cristo mudou a minha vida. E hoje eu posso ver com outros olhos. Eu posso ver além do horizonte. Hoje eu tenho perspectiva de vida. Hoje eu tenho sonhos. Eu tenho projetos, né? E tudo isso está entregue nas mãos do Senhor. Porque o que Ele fez e continua fazendo, homem nenhum faz. É verdade. Homem nenhum faz. Ele me tirou do leito da morte. Fisicamente, do leito da morte. E me tirou do leito da morte espiritualmente. Sabe? Eu, nesse processo, eu pensei mesmo em tirar minha vida. Sim. Porque eu estava cansado de sofrer. Eu estava cansado de sofrimento. Já não tinha a presença do pai. Sim. A minha mãe nessa situação. Os meus irmãos nesse estado. Quais sonhos eu teria? Deitado no leito de um hospital. Eu não tinha sonho. Minha casa não tinha água encanada. Minha casa não tinha energia elétrica. A minha casa nós não tínhamos comida. A minha casa não tinha paz. A minha casa não tinha luz. Não tinha nada. A minha casa, não tenho vergonha de dizer para você ouvinte, as únicas coisas que tinha na minha casa era rato, barata e escorpião. Acredito. E com isso, no momento em que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu vim para Cristo, como está no livro de Mateus, capítulo 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vim a Cristo. E Ele tirou esse fardo pesado. Ele mudou a minha história. Ele me deu uma nova perspectiva. Porque a partir do momento que nós tomamos essa decisão de entregar a vida a Ele, Ele muda a nossa história. Sim. Deus me deu uma esposa, um casamento abençoado. Esse ano ano passado, nós fizemos 22 anos de casado. Irmã Mônica, Deus abençoe. Forte abraço. Esposa linda, né? Graças a Deus nós temos uma história. E Deus tem feito tudo isso na nossa vida. Deus me deu uma esposa linda. E até uma história engraçada que aconteceu. Um dia eu fui para a igreja em que eu congregava. Quando eu cheguei na igreja, minha mãe estava lá. Embriagada, né? E com um cachorrinho novo no braço. Sentou no meio da igreja. Naquelas cadeiras que ficam no corredor, né? Mais no meio da igreja. E casado, eu já estava casado. E aí eu cheguei para minha esposa e disse: minha filha, vai lá falar com a minha mãe, porque parece que ela está um pouco embriagada. E a minha esposa foi falar com ela, né? Enquanto isso, eu tenho um hábito de orar lá atrás. Assim que eu chego, eu oro, me ajoelho, vou orar a Deus. Sim. E assim eu fiz. Me debrucei na cadeira, fui orar. As costas da cadeira tinha aqueles furinhos, eu fiquei observando. Mas houve um momento que eu fechei os olhos e fui me concentrar com o Senhor, né? Só que nisso, a minha mãe pediu um copo com água à minha esposa. De trás de mim tinha um gelágua na igreja. Tinha um gelágua, lá na igreja tinha um gelágua. E a minha esposa, na época não tinha copo descartável, era o copo de alumínio. Sim. De alumínio, né? Alumínio. E aí, copo de inox. E aí minha esposa pegou o copo com água, deu na mão dela, e ela perguntou onde estava o Fabriciano. Até porque só ela que me chama por Fabriciano. E ela disse, ele está ali, orando. Eu tinha ganhado uma calça social, uma camisa social, um sapato social. Tava todo lindão, bonitão para Jesus. No ano passado. E aí ela pegou o copo com água da mão da minha esposa, se levantou, foi até onde eu estava. Pegou o copo com água, enfiou a mão da minha calça por trás e derramou o copo com água dentro da minha calça. Acredita?
E aí me molhou todo, fiquei todo molhado, né? Me levantei sacudindo a calça e fui lá para fora da igreja, porque a igreja Deus e Amor do bairro do Edson Queiroz, que ficava na Rua do Comércio, ela tinha igreja e antes de chegar na rua tinha um espaço. A porta da igreja, um espaço e tinha um muro da igreja com o portão que dava acesso à rua. Eu fiquei nesse espaço, sacudindo a calça porque ficou bem molhada. E ela veio, se aproximou, sorrindo, olhou para mim e disse: "E aí, você achou ruim?" Mas eu tinha certeza que se eu tivesse dito que eu achei, ela ia talvez armar um barraco, porque era o hábito dela fazer isso na igreja, né? Eu tinha esse Sim. hábito. E quando ela me perguntou, eu olhei para ela e disse: "Mãe, eu achei foi bom, que a igreja estava tão quente." E aí ela foi, começou a rir, entrou na igreja. Na hora do apelo, depois da palavra ser ministrada, ela entregou a vida para Jesus. Meu Jesus. Hoje a Maria de Fátima, minha mãe se chama Maria de Fátima, está com 72 anos, para a glória do Senhor. Aleluia, Não se Jesus. encontra mais ela caída nas esquinas, como algumas vezes eu fui buscar ela caída na esquina, embriagada, às vezes urinada. Meu Deus. Não se encontra mais ela nessa situação. Glória a Se Deus. encontra na igreja. Está naquele processo de libertação, mas eu vejo o agir de Deus Sim. na vida da minha mãe. Fabíola, minha irmã, né? Sou mais velho do que ela, 1 ano. Não se vê mais a Fabíola nas drogas. Se vê ela nas igrejas ministrando a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Né? Eu tenho um irmão que mora no Campo do América, evangelista Wellington. Um abraço, a paz do Senhor. Fica com Deus. E ele também hoje está na presença, né? E tem um irmão meu agora, Luiz Cláudio, né? Ele passou 9 anos preso no presídio. 9 anos. E por assalto, né? Ele saiu, teve um encontro com o Senhor Jesus lá dentro do presídio. Aleluia, Jesus. Saiu, né? Tá aqui fora do presídio, né? E tá na presença também. Aleluia. E assim o Senhor vem fazendo a sua grande obra maravilhosa na minha família. Não só fez na minha vida, mas também está fazendo na minha família. Aleluia. Tem alguns irmãos ainda meu que não estão ainda na presença, mas eu estou na promessa Glória a Deus. que diz: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. E assim como o Senhor fez a obra na vida da mulher cananeia e na vida da filha, Aleluia. o Senhor também tem feito a obra na minha vida e também na minha família. Da mesma forma, o Senhor vai agir na tua família. Talvez você que esteja vendo este vídeo, não sei qual horário você vai ver, tem um filho na droga, a filha na droga, o marido no álcool, o esposo no álcool, ou alguém da família que esteja dando trabalho. Tome posse dessa promessa, tá certo? Tome posse dessa promessa. Quando eu conheci esse versículo, eu tomei posse. Eu digo, eu creio, quando eu vi lá no livro de Atos, creio no Senhor. Aquela passagem Sim. de Paulo e Silas sendo libertos, né, lá da prisão, né? Sim. Que o carcereiro quis se matar. Então, quando eu vi esse versículo lá no livro de Atos, eu tomei posse. Eu disse, eu creio nesse versículo. Oh, glória. Eu creio na minha família. Eu creio na minha casa. E assim eu tenho tomado posse. E Deus tem feito coisas maravilhosas, não só na minha vida, mas também na minha casa, Aleluia. na minha família. Da mesma forma, o Senhor vai fazer também na sua casa. Talvez você já pensou em tirar a sua vida. Ir para uma avenida ou para uma ponte, se jogar. Não faça isso. Jesus é a solução dos teus problemas. Jesus é a esperança. Da mesma forma que o Senhor fez a grande obra e continua fazendo na minha vida, na minha família, também vai fazer na sua. Tome posse. Essa depressão vai cair por terra. Em Essa nome de ansiedade vai Jesus. cair por terra. O teu filho vai sair do crime, vai sair das drogas, vai deixar de ser avião do tráfico e vai ser instrumento nas mãos do Senhor. E teu esposo, se você crê em nome de Jesus, vai largar o álcool, vai largar a mesa do bar, vai largar a amante, em nome de Jesus. Deus vai substituir a mesa do bar por um altar, o copo de cachaça por um microfone, e a amizade do mundo
com os do círculo de oração. Creia, tome posse, não pule do barco. Eu sempre digo na igreja em que eu pastoreio, quem pula do barco morre afogado. Quem retrocede, olha para trás, vira estalto de sal como a mulher de Ló. Quem se revolta como Dotã e Abirão é engolido pela terra, perece. Mas olhe para o alvo, que Cristo. Tome posse dessa promessa. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Cristo tem a solução de todos os problemas. Ele nunca perdeu uma batalha. E não é essa na sua vida que ele vai perder. Não se desespere. Creia, tome posse. Esforça-te, que o Senhor te ajuda. Você precisa se esforçar. O processo foi doloroso. O processo foi difícil. O processo foi estreito. Mas o Senhor foi fiel na minha vida. E o Senhor também é fiel na tua vida. Eu costumo dizer, irmão Carlos Emanuel, lá na igreja que eu pastorei, que você é de lá, você sabe disso, que Deus só aprova quem suporta e passa pela prova. Sim. Quer ser aprovado? Aguenta o processo. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso. Eu sei que há momentos na vida da gente, irmão Carlos Emanuel, há momentos na vida da gente que passamos por processo, que tudo que precisamos é de uma palavra. Sim. Mas não chega. Há processos que nós passamos, que tudo que nós precisamos é de uma visita. Mas não chega. Sim. Há processos que passamos que parece que todos se esquece da gente. Porém, eu entendo algo da parte de Deus. Sim. Que a Bíblia diz assim, que ainda que uma mãe esqueça de um filho que ela amamenta, o Senhor jamais se esquece de ti. Aleluia, Jesus. Ainda que todos se esqueçam de você que está passando por esse processo difícil, Deus não esquece de você. Deus não tem amnésia. Aleluia. Deus não se esquece de você. Talvez você possa dizer assim, mas pastor Fabrício, mas por que Deus ainda não agiu em meu favor? No livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que tudo há um tempo determinado debaixo do sol. Há Aleluia, tempo Jesus. para todo propósito. No livro e no versículo mais embaixo, ele diz assim, ó, há tempo de plantar e há tempo de colher. Quem semeia com lágrimas, colhe com alegria. Aleluia, Jesus. Quem planta fé, colhe milagres. Aquele que espera pelo Senhor não cansa. Deus, ele é fiel e verdadeiro para fazer aquilo que os olhos nunca viu, que os ouvidos nunca ouviu e nunca subiu o coração do homem. Aleluia. É o que o Senhor tem preparado para mim e tem preparado para você. Deus tem surpresa, Deus tem vitória, Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem transformação, Deus tem porta aberta, Deus tem perdão e Deus tem salvação. Aleluia, Jesus. Então, irmão Carlos Emanuel, Deus fez a grande obra na vida da minha mãe. Minha mãe odiava crente. Varão, minha mãe odiava crente. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela está na presença do Senhor. Aleluia. A minha irmã, Fabíola, que era usuária de droga, hoje está na presença. Glória a O meu Deus. irmão, o Wellington, o evangelista Wellington, está na presença. Esse que era assaltante, passou 9 anos preso, está na presença. E assim Deus está fazendo a obra na vida de cada um, Sim. através da perseverança. Se eu chegar aqui para dizer para você, Mamãe Noel é fácil. É não, varão. Não é fácil. Sim. Todo dia nós matamos um leão, todo dia nós derrubamos um gigante. Mas é através dessa perseverança que a promessa chega na vida da gente. Aleluia, Jesus. Através dessa perseverança que a promessa chega no lar, no nosso lar. Sim. É a perseverança. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. É preciso perseverar. Sim. Eu olhando para o livro de Josué, né, Deus fala para Josué, disse, Josué, meu servo Moisés é morto. Mas assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Aleluia, Seja forte e Jesus. corajoso. E ele fala por 3 vezes, nos versículos mais embaixo. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Então o que Deus requer de nós é o esforço. É a Aleluia, perseverança. Jesus. Eu tenho perseverado.
Não tem sido fácil, né? Mas Deus tem dado graça. Deus tem dado forças. Deus tem a cada dia me surpreendido, né? Deus me tira da lama para a rocha. Deus tirou meus pés da lama e tem firmado meus pés a cada dia na rocha. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mais uma águazinha, tá bom? E louvado seja Deus por essa transformação, não somente na vida do pastor Fabrício, como ele citou, mas em sua família, né? E é isso que o Evangelho de Cristo faz. Ele vem para nossas vidas. Ele é transmitido para outras vidas. E eu acredito, né, que não só a sua família foi alcançada, mas também pessoas que andavam com você viu a transformação. Por mais que não tenha se entregado, mas viram o que Deus fez. E vê até hoje você na posição onde Deus lhe colocou. E pastor Fabrício, depois da sua convenção, passou a fazer a obra do Senhor, né? Você esperava de que um dia você se tornaria pastor, de que você um dia se Ei, tornaria um líder, glória. né, de uma igreja, se posicionando e pegando esse compromisso, né, que é muito importante para a igreja e que é algo também que é muito árduo, né? É algo muito árduo e muito sério, né? Porque não é só eu dizer, eu sou pastor e você é pastor. É algo muito sério mesmo. Você esperava um dia se tornar essa pessoa que Deus lhe fez hoje ser? Eita, é uma pergunta difícil. Mas eu vou responder essa sua pergunta. Nesse ministério em que eu congreguei, esses quase 16 anos, houve uma época em que eu trabalhava numa escola particular, inclusive evangélica. Sim. Fazia parte da IBC, né? Igreja Batista Central. Acredito, pode falar aqui, né? Pode. E nesse período eu era o copastor, né? O copastor, segundo pastor. Tem igreja que chama copastor, tem outras que chamam segundo pastor. Na Deus Amor chama de segundo pastor. Eu era o segundo pastor da igreja Deus Amor do Aquiraz. Perdão, da cidade do bairro do Edson Queiroz. Sim. Desculpa, do bairro do Edson Queiroz. E aí, nessa época, aconteceu algumas coisas, né? Algumas coisas que não convém falar. Porém, eu fui morar na cidade de Aquiraz. Eu pedi as contas do meu trabalho, pedi as contas e fui cuidar de um sítio, bendito sítio. E aí eu estava 4 anos nessa escola, pedi as contas, fui morar num sítio na cidade de Aquiraz. Confesso para os irmãos, não sei como é que vai refletir, não sei como serão os seus comentários. Porém, eu fui morar na cidade de Aquiraz por muitos motivos. E um dos motivos era eu não queria mais cooperar. Não queria mais. Tipo, eu quis fugir do meu chamado. Eu quis fugir do chamado. Sim. Naquele período eu me encontrei como Jonas. Eu vou fugir. Chegando lá, eu vou procurar uma congregação e ficar. Foi uma fase que eu passei, né? E chegando lá, eu procurei uma igreja para congregar e descobri que lá tinha uma igreja Deus Amor. Que eu fui visitar essa igreja. Uma igreja ainda inacabada, né? Porque o pastor da época tinha acabado de comprar o terreno, estava construindo, mas financeiramente estava difícil para o ministério. Sim. Então também não tinha tantos membros, né? A igreja bem precária. E aí eu fiquei indo para lá, mas eu não queria mais. Eu fugi, estava querendo fugir. Sim. Não queria mais nem cooperar, entenda bem. Não queria nem cooperar. Só ser um membro. Eu queria ser um membro. Tipo, queria ser só um, sentar, cultuar a Deus e ir para minha casa. Não queria mais. E aí, com isso, eu com 7 meses que eu estava morando nesse sítio, o dono do sítio me demitiu. Eita.
E aí eu fiquei sem saber o que fazer, porque na cidade de Aquiraz eu não tinha família, não tinha familiar. Sim. Tinha um casal de irmãos, amigos, irmãos em Cristo, que tinha nos levado para lá, tinha conseguido esse emprego do sítio. E aí eu disse, e agora, o que eu vou fazer? Ele me demitiu numa quarta-feira. Perdão, num domingo, num dia de domingo. Ele me demitiu num domingo, que ele só ia para lá, o patrão, no final de semana. Sim. Me demitiu no domingo e perguntou quantos dias eu precisava para ficar lá. Eu disse que ia embora quarta-feira. Tudo bem. E nisso, terça-feira, chega o obreiro da congregação no sítio me chamando, dizendo que o pastor estava me chamando. O pastor da congregação estava me chamando. E eu disse que eu não ia porque eu tinha sido demitido e eu estava arrumando as coisas, embalando as coisas para voltar para Fortaleza. E ele disse, não, mas o pastor está lá e o diácono da região, que era Taitinga, está lá também. Está ali esperando. E eu não sabia do que se tratava. E eu, bem barbudo, cabeludo, né, meio bagunçado, né? Peguei a bicicleta, fui lá na chácara da Prainha, em Aquiraz. Sim. E quando eu cheguei lá, chinelo Havaiana, né? E ele olhou para mim, eu fiquei na porta, do lado de fora. Ele olhou para mim, me chamou, ele estava dentro da igreja, no altar, tinha alguns membros na igreja, o pastor da congregação e o diácono da região. Me chamou e eu fui. Entrei e ele disse assim, eu quero lhe apresentar a partir de hoje o pastor dessa congregação. Eu olhei para ele e disse, não, pastor, eu estou indo embora para Fortaleza. Ele disse, não, você não vai embora, o teu chamado é aqui. Eita. Então eu tentei fugir do chamado de Deus, Sim. mas não tem como fugir, irmãos, do chamado de Deus. É verdade. Jonas fugiu até onde pôde, né? E o que aconteceu? Deus levou ele até a cidade de Nínive para que pudesse pregar o arrependimento. E eu fugi também, não tenho vergonha de dizer para você. Sim. Só que não tem como fugir do chamado de Deus. É verdade. E ali eu fiquei pastoreando durante 3 anos a Igreja Deus e Amor da cidade de Aquiraz, localizada no bairro da Prainha. Fiquei lá 3 anos. Depois fui pastorear a Igreja Deus e Amor lá de uma localidade chamada Patacas. E depois a Igreja Deus e Amor de uma localidade chamada Parque Avaí. Inclusive essa igreja fechou. Sim. Fiquei lá. Então durante 3 anos, fiquei lá 3 anos. Quando completou 3 anos, eu vim para Fortaleza e voltei para a mesma congregação. Voltei para Fortaleza, voltei para minha casa. Sim. E fiquei congregando lá, nessa mesma igreja. E quando foi 2015 que o saudoso missionário faleceu, foi o ano que eu saí do ministério. Né? Tinha saído um pastor Ricardo Saboia, muito meu amigo, e saiu do ministério. E eu fui pedir a benção, né? Porque é claro, viu, irmão? Você quer sair do ministério? Primeiro peça a direção, Senhor. Se está na hora de você sair, se Deus confirmar, peça a benção do seu pastor. Porque hoje que nós estamos vivendo isso, irmão Manuel. Sabe, nós estamos vivendo um período em que os irmãos, os crentes, estão saindo da igreja e não fala para o seu pastor, não pede a benção. Sim. Quem não pede a benção é bode, viu, irmão? Tá certo? Seja bode não, seja ovelha. Não seja desobediente não, tá certo? Os crentes hoje estão saindo das igrejas, não pede a benção do pastor, não pede o conselho do pastor, você manda, vão embora. Você vai embora, você não é ovelha não, você é filho pródigo, tá? Você é bode. Lá na igreja, a nossa igreja 7, tem um irmão. Um dia esse irmão chegou para mim e disse, pastor, eu queria lhe pedir a benção que eu vou para outro ministério. Eu disse, amém. E eu cheguei, coloquei a mão na cabeça dele, abençoei ele, vai, paz, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Aí eu aconselhei ele, não fique muito tempo sem ir para a igreja, vá para procure uma igreja, procure um pastor, você precisa de um líder espiritual, você precisa de uma congregação. E assim ele fez, foi para outra igreja. Aí, depois no outro dia, ele voltou. Depois que tinha recebido a bênção, voltou. Aí disse, pastor, eu quero voltar. Eu disse, amém, nós recebemos você de braços abertos. Abracei ele, nós oramos novamente. Desculpa. E aí
ele ficou conosco. Desculpa, tá? Quando foi no outro culto, ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou ficar lá mesmo. Você pode orar por mim? Eu quero a sua bênção. Aí, irmãos, eu fiquei meio aborrecido. Eu disse assim: ó, eu vou orar por você. Eu vou lhe dar a sua bênção. Mas tem um porém. Depois que eu orar por você e lhe der a bênção, eu não sou mais seu pastor. Você tem que procurar um pastor. E depois que eu orar por você e lhe abençoar, tá certo? Procure um pastor. Porém, vá para uma igreja e fique lá. Não venha mais para cá, não. Ele regalou o olho e disse: como é, pastor? Fique para lá. Esse negócio de vem e volta, vem e volta. Jesus não chegou para ser ovelha, não foi para ser sapo nem macaco, não, para estar pulando de galho em galha, não. Depois que ele abençoar, vá para lá e fique lá. Não venha mais para cá, não. Ele olhou para mim, baixou a cabeça. Ele disse assim: tá bom, pastor. Então eu não vou, não. Vou ficar aqui mesmo. Aí sim, o que te levou, você pediu a benção. Posso falar? Pode. Aí ele disse: olha, eu fui visitar uma igreja. Escute bem. Eu fui fazer uma visita em uma igreja, determinada igreja. Chegando lá, o pastor da congregação foi orar por uma pessoa, a pessoa caiu possessa. Assim ele relatou. Ele caiu a pessoa que o pastor da congregação orou, ele caiu possessa. E o pastor foi entrevistar esse demônio que estava na vida dessa pessoa. Sim. E a pergunta foi: Satanás, tu quer que ele fique aonde? Lá naquela igreja ou aqui? E o Satanás disse: fica aqui. Irmão, como é que pode um negócio desse, irmãos, hein? Misericórdia! Se Satanás quer tirar da presença, como é que ele manda ficar na presença? Não é? Aí eu disse assim: foi mesmo, varão? Ele disse: foi. Ele disse: o pastor perguntou ao diabo onde é que você tinha que congregar. Ele disse: foi. E o diabo disse que você tinha que congregar onde? Lá. Então vá para lá. Ele disse: não, eu tenho que obedecer ao Senhor, então fique aqui. Então foi esse episódio que aconteceu. Sim. E eu disse pro irmão: vai, fique lá, não venha mais para cá não. Quero mais você aqui não. Vá para lá. Aí ele pegou e disse que não ia sair do ministério e está conosco até hoje para a glória do Senhor. Glória a Deus. Sabe? Então são esses tipos de coisas que acontecem, irmãos. É o que eu digo lá na igreja: tome muito cuidado onde você coloca o seu pé. Sim. Sabe? Porque nós estamos vivendo uma época, irmão Manuel, nós estamos vivendo uma época em que estão ocultando a verdade, trazendo mentira. Sim. Para mim, o evangelho que não liberta não é evangelho, é conversa fiada. Verdade. E hoje, as ministrações de hoje são palavras egocêntricas, sabe? São pregações que satisfazem o ego, entendeu? É tipo assim, não tem aquela ministração onde pecado é pecado, errado é errado. Não. São mensagens coach, sabe? Mensagens coaches, mensagens que satisfazem o ego, sabe? Recebe a tua bênção com a pessoa com a vida toda desmantelada, É desse jeito. o casamento todo desmantelado, o cara na carne, o cara adulterando, o cara se prostituindo, o cara adulterando, traindo a esposa, mas vai numa igreja e tá lá o pastor, o bispo, não sei como é que chama hoje, que todo ano não estão mudando agora, né? Todo ano é um título diferente. Então recebe a tua bênção. Como é que Deus vai dar a bênção para quem está com a vida desmantelada? Sim. Se o que Deus mais cobrou do povo de Israel foi conserto, foi vida no altar. Deus falou para Josué, Deus falou para Asa, Deus falou para Davi, Deus falou para Salomão, Deus falou para tantos: anda perfeito a minha presença, obedece a minha palavra, obedece meu estatuto e eu vou ser contigo. O que Deus mais cobrou foi obediência. Sim, verdade. Foi vida no altar. O que Deus mais cobrou. Então o que a gente vê hoje nas igrejas sendo ministradas são isso. Palavras só que satisfaz o ego. A pessoa chega com a vida desmantelada, recebe a bênção, Deus falou comigo. Que Deus quer conserto. Sim. Hoje o que Deus quer é conserto. Evangelho que não liberta não é evangelho. Verdade. Sabe, irmão Manuel? Então tem que ter verdade. A palavra de Deus não mudou. Quem está mudando somos nós. Quem está mudando são as igrejas. Deus continua sendo o mesmo. Sabe? Deus não envelhece.
Deus é o mesmo. A Aleluia. palavra de Deus não envelhece, ela continua sendo a mesma. O que está sendo mudado são as pregações em cima dos altares. Sim. As pregações estão mudando, sabe? Hoje, se você prega contra o adultério, você é taxado de santo. Hoje, se você prega contra o adultério, Sim. que é errado, é errado. Isso é bíblico. Deus jamais, escute bem, Deus jamais vai destruir uma família para construir outra. Nunca. Deus nunca é em contradição. Deus jamais vai destruir uma família para construir outra. De forma nenhuma. Então, eu aprendi, não foi com homem, foi com a palavra, como disse o apóstolo Paulo. Tudo que eu aprendi do Senhor. Então, o evangelho para mim que não liberta, não é evangelho não, irmão. É conversa fiada. E hoje o que a gente vê aí nos altares, nas igrejas, é simplesmente pastores. É o que é cumprimento da palavra, né? Cumprimento da palavra, né? Sim. Pastores que não pregam a verdade com medo de perder a ovelha. Não vão pregar a verdade, porque a igreja vai secar. E se a obra de Deus ela não seca. Sim. Não, eu tenho medo de pregar a verdade porque a igreja vai fechar. Se a obra é de Deus, a obra não fecha. Glória a Deus. Sabe? Eu aprendi isso. Se Deus foi que abriu a porta, quem fecha a porta é Ele. Sim. A nossa responsabilidade de pastor é de pregar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o verbo é a palavra. Aleluia, Tem Jesus. que pregar a verdade. O que é pecado e pronto, Aleluia. acabou-se. Não mudou. Glória Não a mudou, Deus. irmão Manuel. Eu louvo a Deus porque nesse ministério que eu citei aqui, sabe, talvez os irmãos não tenham diploma teológico. Sim. Não tenham. Como na minha época não tinha. Não tinha, os irmãos não tinham uma pregação eloquente, entendeu? Não tinha uma pregação escatológica, entendeu? Tanto é que o ministério reconheceu hoje. Hoje tem curso preparatório para obreiro, tem EBD, tem outras coisas que lá atrás não tinham. Sim. Entendeu? Estão buscando isso daí, conhecimento. Na época não tinha, mas eu louvo a Deus, porque o pouco que eu aprendi, na época que eu estava lá, eu aprendi a verdade. Aleluia, O Jesus. que é errado, o que é pecado, o que leva para o céu e o que leva para o inferno. Sim. Então, é isso que está faltando hoje em cima dos altares, ser ministrado. Eu não sei se pode falar, mas vou falar. Talvez alguém possa criticar. Gosto muito das pregações do pastor Juarez Tavares. São pregações dessa natureza que está faltando em cima do altar. Sim. Pregar contra o pecado, que é o que você mais fala, né, nos seus vídeos, nas suas pregações. Pregar contra o pecado. Estão deixando de pregar contra o pecado. Sim. E pregar sobre a salvação, que são pregações como essa que estão deixando de ser ministrada. Verdade. Ninguém fala mais o céu, só fala de bênção. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Só prega vitória, não prega arrependimento, não prega salvação. Tem que abandonar as práticas do mundo, porque a Bíblia nos diz que aquele que é amigo do mundo considera-se inimigo de Deus, mas aquele que é amigo de Deus abandona as práticas do mundo. Sim. Então, tudo que eu aprendi do Senhor, e aprendi com a palavra. Depois que eu saí do ministério, aí eu fui estudar. Fui entrar numa sala de aula teológica, né? Fui me aprofundar, fui buscar, fui investir nos meus estudos, né? Para conhecer, para adquirir mais conhecimento. É preciso ter conhecimento. Paulo diz: crescemos na graça e no conhecimento. Então a gente temos que estudar. Fui buscar meus estudos, como hoje estou buscando ainda, né? Para a glória do Senhor Jesus. Então foi esse evangelho que mudou a minha vida. Foi esse evangelho que me libertou. Sim. E através disso tem entrado na minha família, né? Hoje eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Aleluia, Jesus. Porque outra hora eu não era nada. Hoje eu sou apenas servo. Glória a Deus. E é o maior privilégio que eu tenho. Não é de, o senhor é pastor. Eu sou servo. Servo é um dos maiores privilégios que nós podemos ter. Sim. É de ser servos de Deus. Verdade. De ter a presença de Cristo conosco, morando no nosso coração. E assim Deus tem feito coisa maravilhosa. Glória a Né? Deus. Hoje nós estamos com a nossa igreja 7
hoje tem 8 anos, para a glória do Senhor, que se localiza Aleluia, ali na Jesus. rua Laguna Park, né? O número é 45, mas a gente dá o número 600, né? Sim, Porque é uma casa próxima e sim, a nossa igreja fica numa ruazinha sem saída, então a gente dá o número 600 porque fica bem de frente, sim, sim. no bairro Lagoa Redonda. Nós estamos lá há 8 anos para a glória do Senhor Jesus, Glória a Deus. pregando a verdade que liberta, Aleluia. E já faço aí um convite para quem deseja conhecer, né, nosso ministério. né? Nosso ministério, como eu bem falei, fica na rua Laguna Park, número 600, bairro Lagoa Redonda. Nós temos o culto dia de terça-feira, quinta e sexta. Terça-feira, culto doutrinário. Quinta-feira, culto de cura e libertação. Sexta-feira, círculo de oração. E a partir das 19 horas, né? Sim, E aos domingos, nós temos nossos cursos temáticos a partir das 18 horas. Você é o glória a nosso convidado Deus. especial. Nossa igreja é uma igreja muito humilde, muito simples, mas estará de portas abertas. Nós estaremos de braços abertos para te receber em nome de Jesus. Lá onde o irmão Carlos Emanuel congrega até hoje, para a glória do Senhor, junto com a família, a É, mãe, né? Porque primeiro chegou a foi. mãe dele chegou lá, ele já nos visitava, né? Já daquela forma do passado, né? Sim, Cabelão comprido e daquela forma. E foi ali que ele teve encontro com o Senhor Jesus. Sabe? O Senhor se revelou para ele e, e ele está lá conosco para somar. glória a Deus. Glória! Eu vou tomar águazinha, viu, irmão? Pode ficar à vontade. Então, meus irmãos, esse foi o testemunho, né, do pastor Fabrício. E eu acredito que tem muitas coisas, né, que ele poderia ter relatado aqui, mas pelo fato do tempo ser curto, né, pastor? É muito. É, é pouco tempo, É, rapaz. A gente poderia passar o dia todo aqui conversando, falando das maravilhas do Senhor, né? sim. E é isso. Pastor, eu queria pedir ao Senhor, se o Senhor pudesse deixar uma mensagem para quem pastoreia, para uma pessoa que está nessa missão de ser líder, né, de uma igreja, porque eu não sei, eu não sei qual é o fardo que o Senhor carrega, que a sua esposa carrega junto com você, né, de liderar pessoas, mas se você pudesse deixar uma mensagem para essa pessoa que talvez esteja nos assistindo, que também lidera a igreja, o que você falaria para essa pessoa? Irmão Manuel, vale a pena ressaltar que ser pastor não é profissão, Sim, né? É vocação. Talvez nem todos tenham chamado de ser pastor. Tipo, entregar uma igreja cheia para alguém que não tem chamado e ele esvaziar. sim, E alguém que tem chamado, dar início a uma obra e simplesmente começar a encher a igreja. Vale a pena lembrar disso. Que ser pastor não é profissão, sim, é vocação. E é o chamado de Deus, varão. É o chamado de Deus, sabe? E a gente fica maravilhado porque quando Deus ele chama, né, para um propósito, para um projeto, né, como foi na vida de Noé, vale a pena lembrar. sim, Deus escolheu Noé, né? E diz, Noé, vai e constrói a arca de madeira. E ele dá todas as instruções para Noé. E Noé ali recebendo todas as instruções de Deus, faz do jeito que Deus tinha ordenado para que houvesse salvação. Não é aleluia, verdade? Jesus. Então, primeiro, para ser pastor tem que ter chamado. Segundo, né? Para ser pastor tem que estar sensível à voz do Senhor Sim, Jesus. Terceiro, tem que obedecer às suas ordenâncias. Tem que estar tem que estar na direção do Senhor. Eu sei que ser pastor não é fácil, né? sim, Não é fácil, porque a gente encontra muitas dificuldades no decorrer da caminhada. Mas Deus chamou, Ele é fiel para cumprir, sim, né? Eu já tentei fugir, bem no comecinho. Fiz que nem Marcos. Marcos quis fugir, né? Onésio, lá na carta de Filemão, quis fugir. Mas não dá, irmãos, para fugir. Sabe? A gente tenta até se esconder como Jonas se escondeu. Não sim, dá, sabe?
Deus, ele te chamou, é porque ele vê em ti um potencial. Sim, Se Deus te chamou, é porque ele vê em ti algo que nem você mesmo consegue se enxergar se olhando no espelho. sim, verdade. Então, o que importa, irmãos, é, louvado seja Deus, é continuar obedecendo a Deus, sendo sensível à sua voz, estar na direção e no centro da vontade de Deus. E pregar a palavra da verdade, não ocultar a verdade em hipótese nenhuma. Prega a verdade. Pastor, mas se eu pregar a verdade, a igreja vai secar. Não seca. Pastor, se eu pregar a verdade, a igreja vai fechar. Não fecha. O Senhor é dono da obra. Aleluia, Quem Jesus. cuida é Ele. Prega a verdade. Doa quem doer. Amém? Ah, mas pastor, não tem mais. Quando Jesus pregou a verdade, trouxe uma pregação mais áspera, o povo, uma parte foi embora. E Pedro disse, Senhor, o povo está indo embora. Jesus disse, vai com ele. Pedro disse, vou não, Senhor, porque as tuas palavras são duras, mas são palavras de vida eterna. Então continue Aleluia, pregando a Jesus. verdade. A tempo e a fora de tempo, tá certo? E continue fazendo a obra. Deus é contigo. Deus só há de prosperar a sua vida. Desculpa, Deus só há de abençoar a obra em que você pastoreia. Deus só há de te honrar, honrar sua esposa, honrar o seu ministério. Continue perseverando, continue pregando a palavra, continue em oração, em consagração, e Deus cuida de ti. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Fabrício. Glória a Louvo a Deus Deus. pela sua vida, pela sua esposa, né? Por todos os membros da nossa igreja. E eu fico feliz em poder fazer parte do ministério que o Senhor colocou em suas mãos. E também hoje estar aqui com essa oportunidade de Glória a entrevistar o Deus. Senhor. O pastor, como ele relatou aqui, ele chegou a me ver como eu vivia antes, né, de Cristo. Isso. Chegou a me acompanhar. Só Deus para fazer isso e que Deus continue lhe conservando e que o Senhor se permita, né, fazer a obra do Senhor e perseverando em nome de Jesus. E eu agradeço por essa rica oportunidade de estar lhe entrevistando em nome de Jesus. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida. O Senhor deseja falar mais alguma coisa? Bom, eu que agradeço, né? Eu que agradeço por essa, para mim, eu sempre digo, essa riquíssima oportunidade, Amém. né, de estar falando do que Deus tem feito e continua fazendo na minha vida, né? Estamos aqui perseverando durante esses 24 anos, né, de caminhada em Cristo e com Cristo e para Cristo, Glória né? a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu só tenho que agradecer por tudo que Deus tem feito, né? Tudo que Deus tem feito e tudo que Deus fará, tanto na Glória a minha vida Deus. quanto na sua vida, na vida como eu digo, da família Libertação pela Palavra. Esse é o nome do nosso ministério. Eu só tenho que agradecer por tudo e por essa riquíssima oportunidade, né? Está sendo um canal de bênção para a vida de muitos que estão ou estarão vendo esse vídeo futuramente. Que Deus abençoe a todos, né? Fiquem todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus e que a cada dia a luz de Cristo possa brilhar tanto na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Ô, glória! E para vocês que querem acompanhar o pastor Fabrício nas redes sociais, aqui vai estar o link das redes sociais dele. Caso vocês também queiram convidar ele para pregar, ele prega, ele dá lugar, Oh, em Jesus. nome de Jesus. Louvado Então, seja Deus. é isso. E já lhe convido a se inscrever no canal mais uma vez. Se permita se inscrever, deixe o seu like, ative as notificações. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Só não tem café, mas tem Jesus Cristo aqui. E que Deus abençoe a vida de vocês. E se sintam abraçados e recebam essa palavra e coloquem em prática. Saiba que Cristo, Ele é a porta, Ele é o acesso para uma vida nova. Que não finaliza aqui, mas tem uma continuidade para a eternidade. Quero pedir ao pastor Fabrício que o senhor possa finalizar, convidando os ouvintes a participar de uma oração. Peço ao senhor que o senhor possa estar finalizando com a oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá bom? Eu convido você para que você possa participar desse momento de oração junto conosco. Tá certo? Você que crê, eu creio. Você Amém. pode pegar aí um copo com água,
colocar aí pertinho de você. Vamos orar por esse copo com água. Eu creio, tá bom, irmãos? É um ato de Eu fé. também. Mas já Louvado tá seja aqui tem Deus. água. E você possa pegar esse copo com água. Nós vamos orar, consagrar essa água. E que você possa tomar em nome de Jesus. Que você possa fechar os seus olhos. Possa desde já crer no seu milagre. Crer na sua vitória. Crer na libertação do seu familiar. Crer nessa porta de emprego que você tanto procura, né? Crer nessa causa, talvez, que está na justiça, crer que ela possa ser e será em nome do Senhor Jesus julgada. Eu creio que o Senhor vai bater o martelo, vai entregar o veredito, entregar a causa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Vamos orar, né, irmão Carlos Emanuel? Amém. Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, querido e amado e santo, sou grato, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nesta manhã de sábado, Pai. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, não só nós que estamos aqui no estúdio, mas todos aqueles que estão aí na sua casa, ou no seu local de trabalho, aleluia, ou aí na sua loja, mas que estão ouvindo e vendo o Senhor, aleluia, este vídeo, que a tua luz, a tua paz, a tua glória possa brilhar e reinar dentro deste lar, que esse casamento venha ter restauração, meu Deus, que o Senhor possa entrar com porta aberta, com libertação, com vitória e com bênção, Deus, que o Senhor possa repreender todo o mal, Senhor, todo olho grande, toda inveja, toda oração contrária, toda palavra negativa, toda obra feita, meu Deus, para destruir este lar, essa casa, essa família, meu Deus, toda obra de magia, toda obra contrária, vai repreendendo, vai desfazendo, repreende as legiões, repreende os demônios, repreende as obras satânicas, Senhor, de dentro deste lar, meu Deus, desse casamento, dessa família, Senhor, desfaz todo o mal. Deus, que a tua bênção possa reinar, a tua paz possa reinar, e que nessa casa, Senhor, esta vida que está caída possa se levantar, e esta pessoa que está afastada possa voltar para a mesa da reconciliação. Deus, abençoa, Pai, consagra esta água, Senhor, que quando esta pessoa tomar esta água, possa, meu Deus, em nome de Jesus, ser tocada pelo Senhor, em nome de Jesus. Deus, abençoa a vida de todos, abençoa a vida do Carlos Emanuel, meu Deus, que é um canal de bênção, aleluia, na vida de muitos que estão sendo tocados neste momento. Abençoa, Pai, pois aqui nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora vai entregar as bênçãos apostólicas. Eita glória! Levante suas mãos para o céu. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo possa repousar na vida, lá na casa de cada um. E você que crê aí, diga amém. Amém. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Oh, glória! Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo episódio do Deus Fala Podcast. E não esquece de deixar o teu comentário, porque queremos saber o que vocês acharam dessa entrevista, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, não se esqueça de inscreva no canal e dê um link. Eita glória! Já clica aqui para assistir o próximo episódio. Em nome de Jesus.